Sabe, existe uma pergunta que atravessa a história, né? Um enigma que inspira e, ao mesmo tempo, assombra. Uma questão que pulsa no coração de toda a grande obra. O que, afinal de contas, acontece na mente de um gênio? De onde vem, né? De onde nascem aquelas criações que transformam tudo? Aquelas epifanias que parecem vir do nada? A gente sabe que não é só uma questão de talento puro ou de um QI extraordinário. Tem algo a mais ali, um fogo, sabe? Uma coisa quase mítica que acende a chama da criatividade excepcional. E olha, nessa busca que nunca parou, os filósofos nos deixaram uma espécie de mapa, uma jornada mesmo, para a gente tentar desvendar a arquitetura secreta da inspiração. E é exatamente essa trilha que a gente vai percorrer hoje, guiados pelo que a filosofia tem para nos contar sobre as fontes mais profundas do gênio. Bom, a nossa história começa lá atrás, na Grécia Antiga, e a gente já cai direto no centro do primeiro grande debate sobre a origem da criatividade. Seria ela um presente dos deuses ou o fruto do nosso próprio esforço? Para Platão, a mente do gênio era tocada por algo maior. Ele chegou a descrever o que chamou de furor poético, que é basicamente uma forma de possessão sagrada. A pessoa que criava não era a fonte da ideia, entende? Ela era um canal, um veículo por onde a beleza de um mundo ideal, perfeito, escoava para o nosso. Era uma elevação, uma conexão direta com o divino, com o transcendente. Aí vem o Aristóteles com os pés assim, bem fincados no chão, e nos dá uma visão completamente diferente. Para ele, o gênio não era algo que vinha de cima, era construído aqui embaixo mesmo. A criatividade, segundo ele, brotava da técnica, ou seja, da arte, da técnica, da maestria. Era algo forjado na repetição, no domínio das ferramentas, naquela prática incansável, sabe? Até que a excelência virasse uma segunda natureza. E pronto. O palco da história estava montado com essas duas visões super poderosas. De um lado, o gênio como um mensageiro do divino. Do outro, o gênio como o artesão supremo. E essa tensão ia definir o debate por milênios. Só que a jornada filosófica não para por aí. Ela nos leva, para além das fontes externas, para um mergulho nas profundezas da psique. Agora a gente entra num território que pode ser um pouco mais sombrio, mais complexo, o mundo interior de quem cria. Olha que curioso! O próprio Aristóteles já tinha notado um padrão bem intrigante. Ele percebeu uma conexão estranha entre uma mente brilhante e a melancolia. Acreditava-se que um certo temperamento mais sombrio, uma tristeza profunda, abria os olhos para certas nuances da realidade que os outros não viam. Era como se a sensibilidade florescesse na dor. Muitos séculos depois, Nietzsche pega essa ideia e dá uma força vulcânica para ela. Para ele, a criatividade era a vontade de potência na sua forma mais pura. O gênio não foge dos seus demônios, dos seus impulsos mais sombrios. Pelo contrário, ele os encara de frente e os usa. Ele transforma a raiva, a obsessão, a dor em matéria-prima para grande arte. É um processo de sublimação, que eleva e transforma a própria existência. Então, com o passar do tempo, o foco da investigação muda de novo. A gente sai dos céus e das profundezas da alma para explorar a própria máquina da criação, a mente humana, com todas as suas faculdades extraordinárias. O Immanuel Kant, por exemplo, ele não via a mente como uma tela em branco de jeito nenhum. Para ele, a mente era um motor. Pensa assim, ela recebe aquele fluxo caótico de informações do mundo, certo? E aí, usando a poderosa ferramenta da imaginação, ela não só reflete isso, mas ela organiza, ela impõe uma estrutura. E é nesse ato de dar sentido às coisas que ela gera algo que nunca existiu antes. Para Kant, a criatividade era a própria razão funcionando no seu auge. Mas aí vem o Henri Bergson e diz que tem algo além dessa análise fria da razão. Para ele, a verdadeira originalidade brotava era da intuição. Ele falava de um elan vital, um impulso de vida que flui por tudo. E é essa força que permite que a gente quebre os padrões rígidos do pensamento e perceba a realidade de um jeito completamente novo. É isso que impulsiona a criação de algo genuinamente original. E hoje, para onde toda essa grande jornada nos leva? O mais surpreendente é que ela nos leva para um ponto de encontro, um lugar onde aquelas intuições da filosofia antiga encontram um eco, assim, notável na ciência de ponta. Pensa comigo,
Quando a neurociência hoje em dia fala do modo difuso do cérebro, sabe? Aquele estado de ócio, de relaxamento, onde as ideias se conectam livremente. Isso não soa muito como a mania divina de Platão? E a plasticidade neural, a capacidade do nosso cérebro se moldar com a prática. Isso não é a técnica de Aristóteles em ação? E aquelas conexões inesperadas que acontecem entre as redes neurais, não seria a sublimação de Nietzsche acontecendo ali em nível biológico? Olha só, a busca pela fonte do gênio é uma história por si só, né? É uma viagem que começou lá em cima, olhando para os céus, depois desceu e se voltou para as mãos habilidosas, mergulhou fundo nas profundezas da psique, mapeou a mente e hoje investiga os circuitos do cérebro. Cada passo, uma nova camada de compreensão que a gente adiciona. No final das contas, o que a filosofia nos mostra é que não existe uma fórmula única. Não tem receita. A mente genial é um caldeirão de paradoxos, um palco de contradições. É a disciplina de Aristóteles dançando com a inspiração de Platão. É a razão de Kant trabalhando em harmonia com a intuição de Bergson. É a melancolia e a vontade de potência de Nietzsche juntas num grande abraço criativo. E assim, a pergunta volta. Ela se volta para o interior do próprio mistério. Olhando para todo esse mapa, para essa tapeçaria tão rica de ideias, qual dessas visões sobre a força criadora parece ressoar mais intensamente? Onde, na jornada de cada um de nós, essa centelha da genialidade realmente se acende? Se esta cápsula de conhecimento expandiu sua mente, há muitas outras a serem descobertas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima dose de reflexão. Sua perspectiva é importante. Deixa nos comentários. Até a próxima cápsula.